Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal no YouTube, Sociedade dos Fundamentos do Desenho. E nesta aula eu vou mostrar para vocês como se usa e como se faz uma underpainting, né? O que é uma underpaint, aliás? Underpaint vai ser uma pintura, uma pré-pintura, onde a gente vai decidir já onde ficam as luzes, as sombras, onde tem contraste, onde não tem, a atmosfera. É uma pintura base ainda, é uma pintura onde nós vamos trabalhar com monocromático e depois com tintas translúcidas iremos fazer as cores por cima disso tudo, tá? Então, antes de mais nada, quero me apresentar. Me chamo André Rodrigues, aqui é o meu Instagram, onde eu posto os meus trabalhos tanto de tatuagem, desenho, pintura, e meus projetos pessoais. Se você não me segue ainda, dá uma olhadinha lá nos meus trabalhos. Sempre estou postando os meus trabalhos que eu coloco aqui no YouTube, no Instagram. E lá no Instagram, aqui no meu canal, inclusive, tem o meu Sociedade dos Fundamentos, que é um grupo onde eu posto as fotos dos meus trabalhos. Então, depois que eu termino as minhas pinturas, nesse grupo lá, Sociedade dos Fundamentos, que fica dentro do meu Instagram, eu posto os meus desenhos, minhas pinturas, o processo lá, para vocês poderem baixar e ver o processo que foi feito, tá? Então, dá uma conferida lá nos meus trabalhos. E para quem não sabe também, eu sou instrutor de desenho, pintura e tatuagem lá na Lado B Escola, a primeira escola voltada para o mundo da tatuagem do mundo. Então, se você quer aprender a tatuar, se você quiser aprender a desenhar, se você quiser aprender a pintar, contacte eles lá, eles dão informações sobre os nossos projetos, os projetos da própria escola. Tem outros instrutores incríveis lá que ensinam os alunos a tatuar. E também tem os instrutores que, assim como eu faço parte, dou aula de desenho, pintura online ou presencial, tá? Então, se você não segue a gente ainda, dá uma conferida lá no nosso Instagram da escola. Então, só para voltar rapidamente, é, a underpainting que a gente vai fazer hoje, a gente vai aprender a fazer uma underpainting, tá? Vou mostrar aqui o material que eu vou usar. E é para que a gente possa, primeiro, identificar todos os volumes, as luzes, as sombras do trabalho, não pensando em cor, pensando só no lado mais monocromático. E eu vou fazer de um jeito diferente, que é trabalhar primeiro com uma camada monocromática com tinta acrílica. Por que eu resolvi fazer com tinta acrílica? Para ser mais rápido, para que vocês possam ver o resultado ainda mais rápido, tá? Pode fazer com o próprio óleo, tá? Essa primeira camada que eu vou fazer, só que vai ter que esperar secar toda essa camada para depois sim vir com as camadas por cima. O acrílico também, nós temos que esperar secar, lógico, só que a acrílica seca muito rápido, então dá tempo de fazer outras camadas por cima e mostrar para vocês um processo um pouco mais rápido, tá? Então, gostaria que vocês acompanhassem agora a minha mesa. Essa foi a referência que eu peguei para mostrar para vocês qual vai ser feito, tá? Eu sugiro que sejam, para quem está começando, eu sugiro fotos interessantes em questão de luz e sombra. Obviamente isso aqui é de uma série ou de um filme, não lembro bem, mas é uma foto totalmente produzida, né? Então, se a gente pega fotos de filme ou fotos de série, geralmente a fotografia, né, desse filme, dessa série, é muito bem colocada, né? É muito bem pensada. Então, tem umas luzes e um rebatimento de luz incrível, tem uma sombra maravilhosa, a cor, a temperatura da foto, tá meio que já mastigado. Então, para a gente não ter que ficar pensando tanto no que buscar, busquem fotos de filmes. Eu estou pegando um filme de época para ficar uma pintura parecendo que é de época, tá? Mas tenta pegar uma foto, que tem uma luz e sombra incrível, tá? Essa é uma sugestão. Então, lógico, cada um vai testar essa técnica com a foto que desejar, tá? Depois que começa com essas fotos que já tem tudo mastigado, aí sim eu sugiro que vocês peguem outras fotos e tentem aplicar o mesmo conceito em fotos que não tenham tanta luz e sombra como essa, que vai funcionar do mesmo jeito. Lógico que depende do quanto vocês estudam, do quanto vocês praticam, tá?
O caderno que eu peguei, eu tenho esse caderno há muitos e muitos anos, é um caderno de papel craft, tá? Ele é um papel fino, gente, ele não é grosso, tá? Ele é bem fino, aliás, tá? Eu acho que deve ter 90 gramas o papel. Só que eu vou preparar ele com gesso acrílico, porque senão, na hora que eu vier com a tinta óleo, ela vai passar para as outras folhas, tá? Então, esse caderno é um caderno antigo, inclusive eu estou de mudança de casa, e eu encontrei esse caderno. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. Tem muitos estudos antigos aqui. Ó. E tem pintura a óleo também, tá? São todos desenhos bem antigos, ó. Ah, esse aqui era o banheiro na casa que eu morava, né? Aqui algumas pequenas aquarelas, óleo, né? Ó, isso aqui é tudo óleo, tá? Só que tem a preparação embaixo para que ela não passe para as folhas de baixo, tá? Ó, são desenhos, ó, tem pintura de 2019 aqui, ó. Estudos, ó, sempre tô estudando, gente, sempre, né? Então é um caderninho de papel craft. Não precisa comprar um caderno de papel craft, pode comprar só o papel craft, uma folha para poder trabalhar com o papel craft, tá? Ó, vários testes, vários estudos, né? Então tem aqui, ó, carvão, ó, quarentena, tá marcado aqui, ó, na época da quarentena. E o caderno tem muito ainda para usar. Ó, aqui umas aquarelas, né? Aquarela com lápis branco. Aqui foram algumas aulas que eu estava dando online. Ó, aquarela, aquarela com guache, mais aquarelinha. E agora vou pegar uma folha aqui, ó, e eu vou começar a trabalhar a parte estrutural primeiro do desenho, tá? Para quem não sabe também, aqui no canal eu tenho eu tenho vídeos apenas falando sobre a construção do rosto, tá? Dá uma olhadinha lá. Eu vou ver se eu consigo colocar o card aqui, que eu sou novo nisso ainda, não sei como coloca, mas tem aqui no meu canal, tá? E também eu tenho os meus vídeos e e-books que vocês podem adquirir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E do jeito que eu estou construindo aqui, é o jeito que eu construo sempre os meus desenhos, principalmente quando se trata de retratos, tá? Eu sempre falo sobre a importância dos 10 traços e eu dou exercícios nos meus vídeos e e-books falando sobre a importância de simplificar, tá? Então aqui, vou trabalhando de um modo bem simplificado, tá? E tudo isso aqui, pessoal, tudo que eu estou fazendo aqui, ela, ela é feito, né? Ela deriva, né? De estudos, né? Então não é à toa, não estou copiando à toa aqui, né? Eu estou olhando ah, os ângulos, eu estou olhando as formas, eu estou olhando os espaços, né? E eu estou deixando um desenho o mais simples possível para poder pintar com muito mais detalhes depois, né? Então, tudo é muito pensado aqui. Enquanto eu falo, eu estou parando, estou analisando, eu estou observando todos. Não tem aquela coisa de feeling. Para mim não tem, tá? Para mim não. Pode ter pessoas que desenhem muito mais rápido, melhor e com muito mais facilidade. Para mim, não tenho essa coisa da facilidade. É, tudo é muito bem pensado, tudo bem calculado e o tempo todo observando, tá? Então,
pensem o estudo que eu estou fazendo aqui é, é uma coisa que geralmente eu percebo que os alunos têm muita dificuldade, que é simplificação. As pessoas já querem colocar muito detalhe na sua construção, sendo que essa base que eu estou desenhando, ela não está sólida, ela não está completa, ela não está de um modo que a gente veja que está funcionando, né? Então, nessa fase aqui, eu não me preocupo com detalhes, eu me preocupo com os espaços, os ângulos e as formas, tá? Todas as minhas aulas eu sempre falo isso para todos os alunos e eu faço eles repetirem o exercício até se tornar algo natural na sua caminhada como artista. É um vício querer colocar todos os detalhes. E aí eu tenho que quebrar esse vício do aluno. Então, vocês podem perceber, tem muitos artistas que vocês vão assistir e eles colocam poucas informações quando eles estão construindo. Eles estão preocupados com o geral, né? E não com apenas um ou outro detalhe, como a íris, as narinas, né? Eles estão preocupados. Eu vou me colocar nessa posição, nós estamos preocupados em colocar o geral, o todo, né? Se o todo não estiver funcionando, não é uma sobrancelha, não é um cílio, não é uma narina que vai salvar o desenho. E também aqui vai ter o fundamento, né, do desenho, que estou colocando agora o fundamento do desenho, e vai ter também parte do fundamento da pintura. Então, é uma coisa que eu sempre prego nas minhas lives, nas minhas aulas, é falar que quando a gente está fazendo uma pintura, a gente não está apenas parando para desenrolar a pintura. A gente está trabalhando com toda a parte estrutural da pintura, do desenho, luz, sombra, valor tonal. Tem um monte de coisa aqui que a gente tem que pensar que está envolvido e não simplesmente a pintura em si, né? Percebo que entre a minha apresentação e esse desenho, eu levei somente 12 minutos, né? Então, a ideia é a simplificação. Agora eu começo a colocar um pouco mais de informações. E nesse momento, eu paro para perceber então os pequenos detalhes. E esses detalhes, mesmo assim, percebam que está tudo muito quadrado, né? Que a gente chama de blocagem. Nessa blocagem, agora eu estou trabalhando as peças menores, mas sem me preocupar ainda com os minúsculos detalhes. Eu estou preocupado só com o geral da peça ainda, dos espaços, das formas, e tudo vai se encaixando conforme eu vou evoluindo nesse desenho. Então é muito importante nessa fase eu marcar algumas coisas, por exemplo, alguns volumes, algumas luzes, né? Aqui eu venho desenhando as pequenas formas, mas me preocupando ainda com manchas. Eu não estou preocupado ainda com linhas, apenas com as linhas. Por exemplo, aqui na barba dele, né? Eu estou procurando agora tentar entender o ângulo da barba. E percebam que a barba não vem para baixo, ela vai para frente e cai. Né? Ela vai para frente e cai, algo assim, ó, né? Então aqui na barba tem umas informações de planos por conta da luz e sombra, que a gente percebe na luz e sombra tem as partes escuras, tem as partes claras, e a gente vai dividindo isso, a gente vai captando isso e passando para o nosso desenho. Notem novamente que conforme eu vou avançando, o desenho vai ficando muito mais interessante. Mesmo assim, volto a repetir, eu não me preocupo com detalhes, eu estou me preocupando com as formas
do modo geral. De novo, observando os espaços e colocando menos detalhe possível. Isso tudo muito quadrado ainda. Ó. Por que tudo muito quadrado, né? Por que blocagem? Porque a blocagem é muito mais fácil a gente analisar os ângulos do que a gente vir arredondando tudo. Então, quando há linhas retas, é mais fácil de analisar o espaço, o ângulo, né? Se aquele ângulo está legal, se aquela forma está legal. E então é muito mais fácil de analisar se o desenho está correto. É muito mais fácil de corrigir o desenho. Eu vou apontar meu lápis. O barulho é desse apontador que eu tenho. Já mostrei ele em outros vídeos aqui no meu canal, tá? Aponta muito rápido. E agiliza meu trabalho aqui. Não estou fazendo propaganda do apontador. Apesar dele ser bem legal. Ó, agora eu começo a trabalhar um pouco as peças um pouco menores ainda. Ó. Mas, percebam, sempre de maneira muito reta ainda. Nada de me preocupar com os detalhes arredondados, né? Poderia estar fazendo com lápis 6B, poderia estar fazendo com lápis 2B, qualquer B, qualquer H, né? Não, porque esse desenho a gente vai cobrir ele com gesso acrílico e depois, posteriormente, com tinta acrílica. É uma pintura a óleo, tá? Eu vou finalizar ele com óleo, mas eu vou começar com tinta acrílica para mostrar a importância do processo da underpainting, tá? E o resultado, né? Que é bem legal. Eu gosto, não é um processo tão rápido, e as pinturas clássicas não eram rápidas, tinham pinturas que levavam até décadas para serem finalizadas, tá? Então, aprender também a controlar a ansiedade. Acho que o desenho, a pintura tem muito disso, né? Da gente poder trabalhar com 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 o lance da gente da gente controlar a ansiedade e aceitar que existe um processo, que existe um caminho a seguir e que a gente tem que curtir esse caminho e não querer passar tão rápido, né? A gente tem que ir curtindo todo o processo. Hoje na minha cabeça funciona muito bem esse lance de pensar no processo e não pensar só na finalização da obra em si. Como desenho, eu acho que eu estou satisfeito. Muita coisa que eu coloquei aqui eu posso refinar durante o processo, tá? E agora vai vir a parte do gesso acrílico por cima de tudo. E então, esse aqui é o gesso acrílico que eu peguei, tá? Cor fix, transparente, tá? Gesso acrílico transparente, né? Então, por favor, tem o outro gesso, que é esse aqui, ó. Gesso acrílico, tá? Só que ele não é transparente, ele é branco. Então, se eu passar por cima desse desenho, ele vai cobrir de branco, tá? Ele serve para você passar numa tela, passar num papel e deixar tudo branco, mas ele é branco, tá? Esse é um gesso transparente, então não confundam na hora de comprar.
Então, simplesmente vou pegar. Pode ser com um pincel bem maior, tá, gente? Eu peguei esse aqui porque foi o mais próximo que eu achei aqui no meu... Próximo de mim, né? Então vocês percebam que ele não cobra. E assim ele preserva o desenho e ele impermeabiliza o papel. Para papéis finos como esse, eu gosto de impermeabilizar. Para papéis mais grossos, eu não faço questão, tá? E também eu não costumo dar muita demão. Eu faço. É um estudo, né? Então, uma demãozinha só já é o suficiente, tá? Poderia estar fazendo um papel colorido, desculpa, num papel branco também, tá? Então, acho que eu já falei isso anteriormente, mas se eu não falei, deixo aqui gravado. Eu poderia estar trabalhando com papel branco. Às vezes você fala, pô, não tenho um papel craft agora, mas eu queria fazer esse processo. Pode usar papel branco. Já usei muito. Eu só quis pegar esse caderno porque achei esse caderno agora nessa fase de mudança e eu queria fazer mais uma pinturinha nele. Agora eu quero completar esse caderno com desenhos e com pintura. Eu vou usar mais ele. É legal ver um caderno completo com estudos, né? Pelo menos eu gosto bastante, assim. Eu já fui de abandonar muitos cadernos. Aliás, eu tenho cadernos abandonados. E achei um monte de caderno abandonado, mas cadernos bem antigos. Mas joguei fora. Não queria ficar com eles. Eu acho que foi, né? Acho que foi. Assim que termina, nunca limpe aqui na borda, sempre limpe para dentro, ó, tá? Sempre para dentro, nunca na borda, assim, porque ele vai acumulando gesso acrílico em toda a volta. Depois, para abrir a tampa, é um saco. Caso o gesso de vocês fiquem seco a tampa e fique impossível de abrir, vocês pegam uma vasilha com água, ferve água, né, deixa uma água fervida, coloca numa vasilha e coloca ele de ponta cabeça dentro dessa vasilha por alguns segundos, talvez 1 minuto no máximo, tá? E assim que você tira, você abre ele tranquilamente. Então, aqui está a parte que eu vou usar. Preciso deixar secar. Posso usar um secador de cabelos, tá? Para começar a secar. Posso deixar secar naturalmente, porque seca em poucos minutos, acho que em 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo já está bem sequinho, tá? Para poder começar a pintar por cima com a tinta acrílica. Então, nessa primeira fase, nós vimos aqui o caderno que estou usando. Então, estou usando um papel craft, né? Um caderno com papel craft. Eu estou usando um lápis de cor vermelho, pode ser qualquer tipo de lápis também, não precisa ser vermelho, tá? Peguei uma referência que tenha bastante luz e sombra. E eu vou lembrá-los que eu tenho aqui no canal uma parte só de construção do rosto, retratos, que vocês podem dar uma olhadinha lá, estudar essa parte de construção. Também tenho meus vídeos e-books que eu vou deixar aqui na descrição, os vídeos e-books que vocês podem adquirir. E também tem aqui no canal uma parte só de estudo com tinta acrílica, outro de óleo, outro de desenho de anatomia, carvão, aquarela, tem de um tudo aqui nesse canal, tá? Então, dá uma olhada aqui e a gente vai para o próximo vídeo. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau.